Amém. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nessa noite eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de ter chegado aqui nessa noite. Agradecer a Deus pela sua vida, porque você veio aqui e para você também é um privilégio, diante de tantas notícias que a gente recebe diariamente, de repente que acontecem na vida de muitas pessoas, né? Mas nós estamos aqui hoje para adorar a Deus. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, na carta de Hebreus, capítulo número 12. Quero agradecer a Deus pela vida da juventude, a vida dos líderes da juventude aqui dessa igreja e cada obreiro também aqui presente. Hebreus capítulo 12. Bem, irmãos, é necessário que nesse momento haja muito temor em relação à palavra do Senhor. Deus já falou fortemente aos nossos corações aqui, mas esse é um momento especial do culto. É o momento que Deus quer falar conosco diretamente. Pelo que eu pude observar aqui, aquilo que Deus vai comunicar a nós nessa noite, Ele já falou por meio de hinos cantados aqui. Mas é necessário que você se esforce para manter a sua atenção na palavra do Senhor. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossos espíritos. Vós ainda não resististes até o sangue, lutando contra o pecado. Bem, nesse momento nós vamos iniciar até esses versículos aqui. No livro Siga-me, de David Platt, ele relata a história de uma jovem chamada Aya, em que ele, como missionário do Senhor, ele se deslocou em uma de suas viagens missionárias a um reduto muçulmano. Ao chegar lá, encontrou aquela jovem, uma jovem criada sobre o regimento do islamismo, e de maneira que toda a sua família estava enraizada naquela religião. Ele conta também no seu livro de que toda a cultura daquele local onde ele foi era regido por aquela religião. Mas a missão dele era pregar a palavra para as pessoas ali naquele lugar. E ao pregar a palavra para aquela jovem, ele percebeu que o coração daquela jovem estava amolecido pela palavra do Senhor. Mas ele também percebeu no seu olhar de que ela tinha medo por aquilo que poderia ocorrer com ela. Porque para aquela localidade, se ela de fato renunciasse à sua religião, a religião a qual ela foi criada, ela com certeza seria morta, e morta pelos seus próprios familiares. E aí, ele conta no livro de que ele ficou no dilema. E agora o que eu vou fazer? Porque ele estava em uma viagem missionária. Ele estava pregando a palavra para aquela jovem, mas ele sairia dali e ela continuaria ali. Então,
aquela pregação dele era um convite para aquela jovem morrer. Porque ao aceitar Jesus, ela estaria morrendo literalmente. Também morrendo para a sua família, morrendo para os seus amigos e morrendo para os seus sonhos. E aí, eu trago para nós essa reflexão. É por isso que no início do culto eu disse que é um privilégio estar aqui. Nós temos a liberdade de sair, irmãos, da nossa casa. Temos a liberdade de vestir a nossa roupa e vir aqui adorar a Deus. Mas em muitos lugares pelo mundo, para Jesus é um convite para morrer. Mas ele disse também naquele livro que ao relatar aquilo para aquela jovem, ele estava dizendo também que para ela, ele disse para ela: olha, jovem, talvez você possa morrer por isso, mas se você morrer, você também vai viver. Você vai viver com Jesus. Você vai ser participante de uma família global, de uma família universal. Você terá amigos de todas as eras. E você estará sendo inserido em um futuro eterno de glória. Aleluia. É isso que significa renunciar ao mundo e dar um passo para Deus. Significa morrer todos os dias, renunciar ao mundo. E às vezes é morrer literalmente. E às vezes é morrer para os familiares que não pensam como você. Às vezes é morrer para amigos que não andam no mesmo caminho que você. E às vezes é morrer para aqueles sonhos que você projetou, mas que não iria glorificar a Deus. E na passagem que nós lemos aqui, o autor de Hebreus não é conhecido. Mas ele começa nesse versículo: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, então deixamos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. A carta aos Hebreus, ela foi escrita para cristãos que haviam se convertido do judaísmo para o cristianismo. Mas nesse momento da carta, segundo a tradição, segundo os relatos, aqueles irmãos estavam sofrendo uma perseguição severa, de maneira de que muitos crentes estavam sendo mortos por amor ao Evangelho de Jesus. E ao escrever essa carta para muitos é um quinto Evangelho, porque se todos os 4 Evangelhos falam do que Jesus fez, Hebreus vai falar do que Jesus continua intercedendo por nós diante de Deus. E o escritor aos Hebreus, ele se preocupa na carta, porque aqueles irmãos estavam sendo tentados a voltar à sua antiga religião. Porque se eles estavam sendo perseguidos porque eram cristãos, se eles renunciassem o fato de ser cristão e voltassem ao judaísmo, aquela perseguição deixaria de ocorrer. Mas aí a Bíblia diz que no capítulo 12, ele relata de que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Louvado seja Deus. Quando eu observei esse texto, por muito tempo, eu me utilizei desse versículo de uma forma equivocada. Eu achava que essa nuvem de testemunhas aqui, ela se referia ao momento que eu estivesse, por exemplo, na minha faculdade, em um local onde as pessoas não me conhecessem, mas que de repente, por algum momento, por alguma ocasião, alguém dissesse: olha, eu te vi em tal lugar. Então, eu sempre me utilizei desse versículo dizendo: eu sempre estou rodeado por uma tão grande nuvem de testemunhas. Mas o sentido de testemunhas aqui no texto original são de mártires. E ele diz assim: corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. O autor se utiliza de algo da época. Naquela época existia uma corrida que eles saíram da cidade de Maratona até Atenas, 42 quilômetros correndo. Então era uma competição que existia ali. E aquela competição era muito árdua, era muito difícil. Então o autor diz: corramos com paciência a corrida que nos está proposta. Ou seja, é um caminho difícil, é um caminho árduo. Mas vamos observar. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11, versículos 33
11, versículo 33. Os quais pela fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca dos leões. Apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, foram feitos fortes na fraqueza, foram valentes em batalha, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, receberam os seus mortos, trazidos novamente à vida, e outros foram torturados, não aceitando o seu livramento para que pudesse alcançar uma melhor ressurreição. E outros foram testados com escárnios e açoites cruéis. De fato, e além de cadeias e prisões, eles foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, variaram seus destinos, vestidos em peles de ovelhas e de cabras, e sendo destituídos, afligidos e atormentados. Versículo 38, dos quais o mundo não era digno. O autor aos Hebreus, ele está escrevendo aqui, relatando como alguns irmãos, alguns pais da igreja viveram por fé. E ele chega no final do capítulo 11, relatando que alguns irmãos, por conta da fé, escaparam da espada, apagaram o fogo. Algumas mulheres receberam seus mortos ressuscitados. Mas ele também diz que alguns irmãos foram mortos à espada, outros foram torturados, outros foram cerrados ao meio. E o sentido de estarmos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas são os mártires da igreja. São aquelas pessoas que deram a sua vida por amor ao Evangelho. E aqui vale ratificar algo muito importante. O Senhor coloca lado a lado como heróis da fé, homens que escaparam da espada e homens que morreram à espada. Homens que foram libertos de tribulação e homens que padeceram em tribulação. Então são essas testemunhas que nós estamos sendo rodeados. Mas essas testemunhas, quando ele coloca o sentido de corrida, é como se eles estivessem em uma corrida espiritual. E na galeria e nas arquibancadas estavam rodeados dos mártires da igreja. Aqueles homens que não negaram, mesmo a fio da espada, mesmo morrendo, mesmo padecendo. São esses homens que estão nas arquibancadas. E é por isso que ele está dizendo: nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E ele prossegue dizendo: por conta disso, deixemos todo o peso, todo o embaraço. E o que significa embaraço? Embaraço naquela corrida é tudo aquilo que a pessoa coloca como peso extra. Na minha vida eu consegui identificar alguns embaraços, alguns pesos que dificultaram a minha caminhada com Cristo. Por algumas vezes eu já tive amizades que foram embaraços. Por algumas vezes eu já tive relacionamentos que foram embaraços para a minha fé. E o autor está dizendo: deixai todo o embaraço, deixai todo o pecado e corra com paciência a carreira que lhe está proposta. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, enquanto eu menciono aqui embaraço e peso, automaticamente eu sei que o Espírito Santo, ele nos comunica exatamente qual é o embaraço que está nos impedindo de correr com paciência a corrida que nos está proposta. Jesus está dizendo para nós nessa noite: deixai todo o embaraço e todo o pecado. E o pecado aqui, Timothy Keller diz que pecado é um ateísmo na prática. Porque toda vez que eu peco e ignoro Deus, eu coloco Deus de lado e digo: Senhor, fica aí no seu canto, porque agora você é Senhor de mim e eu vou fazer aquilo que eu bem entender. Então o pecado é um ateísmo na prática. É eu ignorar Deus, eu ignorar a existência de Deus. E o autor está dizendo: olhe, nós estamos rodeados por um tão grande número de testemunhas, pessoas no qual o próprio Deus deu testemunho dizendo: o mundo não era digno deles. Deixai todo o embaraço e todo o pecado. Eu pergunto para você nessa noite: qual é o testemunho que Deus dá de você? Para aqueles irmãos
que morreram à espada, morreram cerrados ao meio, por amor ao Evangelho. O Senhor disse: o mundo não era digno deles. E o que é que Deus está dizendo de você nessa noite? Será que Deus pode dizer a mesma coisa de você nessa noite? Que o mundo não é digno de você? Será que você tem deixado todo embaraço e todo pecado que tem atrapalhado você nessa corrida? E Ele continua dizendo: se você me perguntar como é que eu vou deixar todo o embaraço e todo o pecado, Ele diz no versículo 2: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossos espíritos. Olhar para Jesus, irmãos. Aquele autor estava dizendo para aqueles irmãos: olhe para Jesus. Porque olhar para Jesus automaticamente era olhar e lembrar da cruz. Louvado seja Deus. A cruz era a expressão exata de toda a ira de Deus e de todo o amor de Deus ao mesmo tempo. Toda a ira de Deus, porque a ira que deveria ser direcionada a mim e a você, ela foi direcionada a Jesus ali na cruz do Calvário. Então Jesus veio viver a vida que eu não podia viver. Ele veio viver a vida que você não podia viver. E Ele veio morrer a morte que nós deveríamos morrer. E é por isso que Ele diz: olhai para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pela alegria que estava proposta suportou a cruz. Isaías diz sobre Jesus e essa alegria de que Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. João em Apocalipse diz: tendo uma visão, eu vi milhares de santos que estavam diante do trono e diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Jesus suportou a cruz porque Ele sabia que valeria a pena pela minha vida e pela sua vida. Ali na cruz do Calvário, toda a ira de Deus para com a humanidade, toda a ira de Deus, ela foi direcionada a Jesus Cristo, o nosso Salvador. E é por isso que Ele diz: considerai, pois, como Ele suportou tais hostilidades, a fim de que vocês não fiquem exaustos e desencorajados em vossos espíritos. Nós estamos vivendo dias de pessoas desanimadas, pessoas cansadas e exaustas. E o autor está dizendo aqui: olhai para Jesus, o autor e consumador da fé, porque Ele sabia a alegria que lhe estava proposta. E Ele continua dizendo no versículo 4: vós ainda não resististes até o sangue lutando contra o pecado. Era como se Ele estivesse dizendo para aqueles irmãos: vocês devem olhar para Jesus e entender que vocês não morreram ainda martirizados. Ainda não foi exigido o sangue de vocês. E a mesma coisa para nós nessa noite. Você está em um país onde não foi exigido o seu sangue. Você está em um país onde você não foi perseguido, você não foi morto como um mártir. Mas Jesus está dizendo para nós nessa noite que assim como aqueles irmãos morreram por amor ao Evangelho, nós deveríamos viver uma vida de renúncia. Aleluia! É necessário renunciar àquilo que nos impede de correr essa corrida da fé. E se a gente parar para analisar nesse sentido aqui, era difícil para aqueles irmãos aquela perseguição tão severa, porque os pais da igreja também estavam sendo mortos. A tradição diz que Pedro, o apóstolo Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer igual ao nosso Senhor Jesus.
A tradição também diz que André foi crucificado também na Grécia enquanto pregava a palavra do Senhor. Judas, não Iscariote, foi espancado até a morte enquanto também pregava a palavra do Senhor. Tomé foi perfurado com uma lança enquanto pregava o Evangelho na Índia. Tiago foi decapitado por amor ao Evangelho do Senhor. Felipe foi apedrejado. Mateus foi queimado em uma estaca. E João foi exilado na ilha de Patmos. Era esse contexto que aqueles irmãos estavam vivendo. E eles estavam sendo tentados a retroceder na fé. Eles estavam sendo tentados a parar na fé. Mas o autor já havia dito sobre os nossos pais da igreja, aqueles irmãos que foram cerrados ao meio, mas as notícias não paravam de chegar. Chegava a notícia: Pedro morreu crucificado. Tomé foi perfurado e morreu. Mateus foi queimado. E como ficava a cabeça daqueles irmãos? Tentados a retroceder na fé. Hebreus capítulo 10, versículo 37 diz assim: porque por mais um pouco de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Mas se alguém recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, daqueles que recuam para a perdição, mas somos daqueles que creem para a salvação da alma. Aqueles irmãos, os nossos apóstolos primitivos, morreram porque tinham em mente essa palavra. Nós não somos daqueles que recuam para a perdição. E recuar é sofrer uma perda irreparável. Retroceder na fé é sofrer uma perda incalculável. E aqueles irmãos sabiam desse contexto. E eles morreram, deram a sua vida por esta causa. Mas em certo sentido, nós precisamos entender algo importante. Para aqueles irmãos, a trajetória de renúncia talvez fosse o caminho mais fácil, porque toda perseguição pararia. Mas o autor aos Hebreus estava dizendo para eles, lembrando para cada um deles: nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos. Pessoas ao qual Jesus disse: o mundo não era digno deles. Oh, como eu gostaria que Jesus dissesse isso de mim. Às vezes, irmãos, eu choro, eu me entristeço, porque eu digo para Jesus: quando alguém perguntar sobre mim, Senhor, que o Senhor dê testemunho de mim e diga: esse é meu servo, esse é meu filho. Mas às vezes também eu faço como o apóstolo Pedro. Naquele ímpeto, eu digo: Senhor, se possível eu vou dar a minha vida. Se possível eu vou morrer pelo Senhor. Mas eu o nego na primeira oportunidade. Jesus está dizendo para nós nessa noite: deixai todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto te assedia. Deixai todo o embaraço e todo o pecado, para que você estivesse aqui. A vida de muitos irmãos foram ceifadas. Talvez eu estou pregando aqui nessa noite. Observe esse detalhe. Talvez eu estou pregando aqui nessa noite para você, lembrando dos nossos irmãos que deram a vida, e você está pensando fora daqui. E você está pensando em outro lugar fora daqui. Jesus está dizendo para você nessa noite: deixai todo embaraço, todo pecado.
que ele continua dizendo: vocês não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que vos fala como a filhos. Filho meu, não desprezes o castigo do Senhor e não desfaleça quando fores repreendidos por Ele. O apóstolo faz a citação de um provérbio, porque para nós o sofrimento ele tem a capacidade de nos fazer questionar a Deus. O sofrimento que nos sobrevém, ele tem a capacidade de tirar o nosso foco, e nós questionamos, que até dizemos: Deus, o Senhor me esqueceu. E o Senhor estava dizendo para aqueles irmãos naquela época ali: sofrer por amor ao Evangelho é ser colocado como filho. Vocês só estão sofrendo perseguições porque vocês são filhos legítimos. Vocês são filhos de um Pai perfeito. E ele continua dizendo: se nós, humanos, temos pais biológicos que nos castiga, e aquele castigo, aquela disciplina gera em nós reverência e temor, que ele diz: então porventura não geraria algo mais especial aquilo que Deus está nos disciplinando como um pai? Porque os nossos pais biológicos, por mais que nos amem, na disciplina, por serem limitados, eles correm o risco de nos punir de uma forma muito severa, ou até de uma forma muito branda. Mas que Deus, Ele nos disciplina sempre para o nosso bem. Então aquela perseguição que aqueles irmãos estavam sofrendo ali era um convite à maturidade espiritual. E maturidade não é sobre tempo ou idade. Maturidade é sobre aquilo que nós obedecemos a Deus, principalmente em tempos de adversidade. Aquele autor estava dizendo para aqueles irmãos ali: todo esse sofrimento que vocês estão passando aqui, vocês só estão passando porque vocês são filhos. Vocês só estão sendo perseguidos porque vocês são cristãos. Porque se vocês não fossem filhos, não haveria perseguição. Você consegue compreender a dimensão disso? Sofrer por Cristo é ser colocado como um filho. É ter Deus como Pai, e um Pai perfeito. Um Pai que nos disciplina na medida correta e não nos abandona. E é por isso que ele continua dizendo: porém nenhum castigo parece ser prazeroso para aquele que é castigado, mas é angustiante. Contudo, posteriormente produz um peso, um fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por ele. É a mesma citação, 2 Coríntios 4, 6. Por isso nós não desfalecemos, porque ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, o nosso corpo interior, ele se renova de dia em dia. Ele se renova de dia em dia. E essa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um peso eterno de glória. Todo sofrimento por amor a Jesus será recompensado. É por isso que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Porque aqueles irmãos entenderam que viver pelo Evangelho, pregar o Evangelho era a única coisa que traria satisfação às suas vidas. Perceba que os apóstolos, ao serem chamados por Jesus, em certo momento, alguns estavam na praia pescando, era a sua profissão, e Jesus disse para eles: siga-me. E eles deixaram tudo, eles largaram tudo para seguir a Jesus. E como se não bastasse isso, eles morreram por essa causa. Se eu perguntar aqui para você nessa noite, você daria a sua vida por Jesus?
Se você me responder que sim, eu vou te lembrar de Pedro, que ao dizer que daria a sua vida por Jesus, negou Jesus por 3 vezes. Será se você não tem negado Jesus? Jesus diz para você nessa noite: deixai todo embaraço e todo pecado que te rodeia. E ele continua dizendo: portanto, levantai as mãos que se encontram cansadas e os joelhos que estão fracos. É como se ele estivesse dizendo: vocês que estão desanimados, restabeleçam os seus ânimos. Tende bom ânimo, olhe para Jesus, porque ele disse: eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele diz: fazeis caminhos retos para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie para fora do caminho, mas seja curado. E ele começa a dizer para aqueles irmãos agora: vocês agora precisam restabelecer as suas forças, e vocês precisam fazer os caminhos retos. O que isso significa? Isso significa que aqueles irmãos estavam sendo colocados à figura de exemplos. E como exemplo, se ele passasse primeiro pelo caminho, e se eles identificassem que aquele caminho existia alguma irregularidade, ele deveria aplanar aquele caminho, deveria fazer aquele caminho reto, para aqueles irmãos que viessem atrás, aqueles irmãos mancos, ou seja, os mais fracos, não tropeçassem. Eles estavam dizendo para aqueles irmãos: pensai uns para com os outros, se portai com amor para com os outros, seja exemplo para os outros, restabeleça suas forças. E ele continua dizendo: vocês devem proceder de forma diligente, para que nenhum homem fique de fora da graça, e para que nenhum mal de raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela as outras pessoas sejam contaminadas. Ele estava trazendo um alerta para aqueles irmãos: ao vocês restabelecerem a sua fé, vocês devem pensar nos outros, e não agir com ódio para com os outros, de maneira que ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se não houver paz de forma horizontal, não há paz de forma vertical. Se você não está vivendo em paz com as pessoas que estão colocadas diante de você, eu digo para você nessa noite que não há paz diante de Deus para você também. O contexto ao qual aqueles irmãos estavam vivendo era muito difícil. Eles estavam sendo afrontados diariamente. Mas o autor diz: segui a paz, persiga a paz. E aí ele continua dizendo: de maneira que não haja dentre vós, nenhum que seja impuro, como Esaú, que por um bocado de alimento vendeu o seu direito de primogenitura. Isso aqui é muito importante para nós nessa noite. Esaú, a Bíblia diz que ele havia chegado cansado em casa, não havia comida pronta, e o seu irmão Jacó, vendo aquela fome que ele estava, decidiu fazer para ele uma proposta: Esaú, eu faço para você uma comida, se você me vender o direito de primogenitura, se você me vender o direito de bênção espiritual. E sabe o que foi que Esaú fez? Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Esaú representa pessoas que têm acesso às coisas espirituais, já experimentaram de Deus, mas rejeitam Deus por coisas materiais. Deus está dizendo para você nessa noite: não faça como Esaú,
Não rejeite Deus pelas coisas que são materiais, as coisas que são da terra. Pensai nas coisas que são do alto. E a Bíblia diz que Esaú, depois de haver perdido aquela bênção, olha o que a Bíblia diz. Ele foi rejeitado e não achou espaço para ele de arrependimento, embora ele tivesse buscado com lágrimas. Esaú representa aquelas pessoas que, mesmo tendo acesso a Deus, mesmo tendo acesso a experiências com Deus, preferem rejeitar a Deus para viver coisas materiais. E chega um momento que não há mais tempo de arrependimento. De maneira que Esaú, a Bíblia diz que ele decidiu chorar, porque ele havia perdido aquela bênção, mas não houve mais espaço para arrependimento, porque ele estava de olho na bênção e não no próprio Deus. Nós somos uma geração assim. Se eu perguntar para você, as suas escolhas, as suas decisões são baseadas em quê? Jovens, quando você escolhe alguém para se relacionar, você escolhe esse alguém para glorificar a Deus ou para satisfazer a você? Quando você escolhe uma faculdade para fazer, você escolhe pensando no dinheiro ou pensando em glorificar a Deus? As suas escolhas, as nossas escolhas, elas dizem muito de nós diante de Deus. E Deus está dizendo para nós nessa noite: não seja como Esaú, que foi profano. E ser profano é ignorar aquilo que é espiritual. No capítulo 10, versículo 26. Porque se nós pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, porém uma expectação terrível de juízo e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. Perceba que o autor estava escrevendo para os irmãos judeus que conheciam a lei. Se eu, tendo conhecimento da verdade, rejeito a verdade, eu faço comum o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu faço como Esaú e profano as coisas que são espirituais. Jesus está dizendo para nós nessa noite: não seja como Esaú, que não haja dentre vós profanação e impureza. Nós não podemos trocar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Muitas pessoas não querem aceitar o Senhor Jesus, não querem dar um passo para Deus, simplesmente porque estão presas às coisas materiais. E Deus está dizendo para nós nessa noite: não rejeite as coisas espirituais, não rejeite o próprio Deus. E ele continua dizendo, irmãos, que para aquele povo, se houvesse duas testemunhas que presenciassem que eles ferissem a lei, que eles negassem a lei, aquelas pessoas deveriam ser mortas. E ele dizia agora: quão maior será o castigo para aqueles como nós, que temos voltar não é uma opção. Retroceder na fé não é uma opção. Sofrer por amor a Cristo tem toda valia. Como diz a música, vai valer a pena. Glória a Deus. Não troque Jesus por coisas que são passageiras, irmãos. E ele continua dizendo, eu já estou encerrando. Abra a sua Bíblia, observe esse detalhe na sua Bíblia. Isso é importante. Versículo 18. Porque não chegastes a um monte que possa ser tocado, queimado com fogo, nem a escuridão e a tempestade. Porque não chegastes a um monte. Preste atenção nisso aqui.
O autor aos Hebreus está falando para aqueles irmãos não retroceder na fé. E ele traz para aqueles homens uma lembrança do que ocorreu em Êxodo. A Bíblia diz que o próprio Deus desceu diante do monte Sinai. E a glória de Deus era tão grande que aquele monte fumegava. E sobre aquele monte estavam nuvens escuras, espessas. E Deus falava por meio de raios e trovões. De maneira que aquele povo pediu para Moisés e disse para Moisés: Moisés, que Deus não fale diretamente para nós, mas que Ele fale através de você. De maneira que a Bíblia diz, irmãos, que se até um animal chegasse próximo daquele monte, aquele animal deveria ser morto. E a Bíblia diz que o próprio Moisés, diante da terrível visão, ele disse: eu tenho medo. Olha o que Deus está dizendo para nós nessa noite: vocês não estão diante desse monte que não pode ser tocado. Vocês não estão diante desse monte que não pode ser tocado, diante da glória de Deus. Mas perceba agora o versículo 22. Mas vós chegastes ao monte Sião. E o que há nesse monte Sião? Nesse monte há a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e uma companhia incontável de anjos. Se o monte Sinai não deveria ser encostado, não deveria ser tocado, o monte Sião ele deve ser adentrado. Nós deveríamos entrar na presença de Deus, porque diante de Deus está uma multidão de anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E o que há no monte Sião? Lá a Assembleia dos Primogênitos, a Assembleia daqueles irmãos que morreram por amor ao Evangelho. O próprio Deus é juiz, está lá. E o próprio Jesus está nesse monte. Fique de pé nessa noite, por favor. Glória a Deus. O Senhor sabe exatamente o que é embaraço na sua vida e na minha vida. O Senhor sabe exatamente o que é pecado na minha e na sua vida. O Senhor sabe exatamente toda a perseguição que nós sofremos por amor a Ele. O Senhor sabe às vezes que nós profanamos aquilo que é eterno. O Senhor sabe quando nós ignoramos aquilo que é eterno em face das coisas que são passageiras. Mas Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: você não está diante de um monte que não pode ser tocado. Você não está diante de um monte ao qual o próprio Moisés disse: eu tenho medo. Ele está dizendo para você nessa noite: você pode adentrar no monte Sião. Você pode adentrar a presença de Deus hoje. Você pode alcançar aquilo que era inacessível. Se você não tem força nessa corrida, nessa caminhada, Ele está dizendo para você hoje: diante de você está o monte Sião, e o próprio Deus está de pé no trono, dizendo para você: meu filho, minha filha, está disponível, não rejeite. Não rejeite. E o Senhor tem falado muito comigo ultimamente sobre isso. Eu tenho diante de mim uma realidade espiritual que foge à minha mente. Eu tenho diante de mim uma alegria que não pode ser comparada. Mas por vezes eu rejeito. E Ele está dizendo para nós nessa noite: diante de você está o monte Sião. Na cruz do Calvário o véu foi aberto para que você adentrasse a essa presença gloriosa, para que você pudesse ter ânimo mesmo no meio da tribulação e
e da perseguição. Eu quero perguntar nessa noite: aonde está você que já esteve aqui na casa do Senhor, que já adorou a Deus, mas rejeitou por coisas materiais? O Pai está dizendo para você nessa noite: não vale a pena retroceder, não vale a pena voltar atrás. Aqueles homens morreram por amor ao Evangelho, eles deram as suas vidas por amor ao Evangelho, porque eles sabiam que para eles estava destinada uma alegria que não pode ser comparada e uma glória que é inabalável. Há porventura alguém aqui nessa noite que deseja aceitar o Senhor Jesus como Salvador? Aonde está você que já adorou a Deus, já experimentou da presença de Deus, mas hoje está distante, está se sentindo sem força? Ele está dizendo para você: eu sou a sua força. Por mais que o convite seja para morrer para o mundo, ao você aceitar esse convite, você estará vivendo para Deus e vivendo eternamente para Ele. Onde está você nessa noite? Eu não vou insistir. Eu sei que tem alguém aqui, eu sei. Ali está vindo a primeira vida para Jesus. Você pode glorificar a Deus nessa noite por essa vida. Jovem, todo sofrimento na sua vida, tudo aquilo que você passou enquanto você estava lá, Ele está dizendo para você hoje: filha, por essa sua atitude, os céus agora estão em festa pela sua vida. Aleluia! Estou contigo. Adore a Deus nessa noite. Onde está a segunda pessoa para Jesus nessa noite? Essa jovem tomou a melhor atitude. Não vale a pena negar.
Diante de vocês está acesso o Monte Sião. Jovem, agora é uma confissão de fé. Você precisa dizer para Jesus que você se arrepende dos seus pecados e que você entrega a sua vida para Ele, e tenha certeza de que a sua vida a partir de agora será uma história totalmente diferente. Estenda suas mãos para cá, irmãos. Pai, nós te louvamos por essa vida, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Oh, Deus, porque por amor a ela o Senhor marcou esse culto. Pai, ajuda ela, Senhor, nessa nova trajetória, Pai. Pai, ajuda ela, Senhor, naquilo que é fraqueza, Senhor. A tua palavra diz que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Pai. Aquilo que foi embaraço para a vida dela, que a partir de agora, a partir de hoje, não haja mais, em nome de Jesus. Que todo pecado, Senhor, que a cercava, Senhor, em nome de Jesus, agora nós oramos, ó Pai, por uma nova trajetória na vida dela. Pai, enche ela com o teu Espírito Santo, assim como foi cantado aqui, Senhor. Enche ela com o teu Espírito Santo e faz dela um instrumento nas tuas mãos, de maneira, Senhor, que em qualquer lugar que ela for, aonde ela pisar, o Senhor pise com ela, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa vida. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus nessa vida. Pode aceitar. Só quero agradecer a Deus por essa noite. Pedir aos irmãos, orem por cada jovem. Jovens, eu quero dizer para vocês algo. Eu nunca me imaginei, isso na minha adolescência, em estar em um púlpito como esse. Mas eu tive que renunciar a tudo que eu acreditava, porque o Senhor um dia me disse que eu existo por essa causa. Aleluia. Talvez você esteja aqui e você não tenha essa perspectiva. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus vai usar vocês de forma poderosa e especial nessa terra, em especial nesse mês. Se coloquem diante do Monte Sião e nós viveremos aquilo que nós nunca vivemos. E assim eu agradeço em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Muito bom estar na igreja, muito bom se ministrar. Que essa palavra continue ardendo em nossos corações durante a semana. Louvado seja Deus. E que Deus abençoe a nossa jovem. Qual é o nome dela? Lorena.